Oi, gente, boa tarde. Bruna, Ana Beatriz, que bom que vocês estão aqui com a gente, pra gente falar bastante sobre escrita, como se organizar, como se planejar em meio a tantas exigências e prazos do mestrado, da pós-graduação. Oi, Ricardo, Inspira Farma, Laura. Boa tarde, Bruna. Deixa eu ver se fixou. Acho que não. Chama o pessoal, chama a galera da graduação, da pós-graduação, para quem deseja ingressar na pós-graduação, já saber como se organizar. Pronto, fixado. Oi, Douglas. Boa tarde. Marcos. Muita gente. Oi, Davi. Daqui a pouco eu vou chamar a Ludmilla. Vamos lá. Encaminha para os seus colegas, lembra o pessoal que vai ser muito importante. Vai ficar gravado, mas a energia, né, presencialmente, ao vivo, e vocês podem fazer perguntas também. Acho que é muito mais proveitoso. E aí, em que processo que vocês estão da escrita? Desesperados? Quase desistindo? Eu recebo muitas mensagens. Vou deixar gravado sim, Ana. Eu recebo muitas mensagens de mestrandos e doutores que dizem que o processo de escrita está muito solitário, está muito sozinho, que ele não tem o retorno do orientador. Então hoje a gente vai trazer para vocês algumas estratégias que a gente nós utilizamos enquanto alunas da pós-graduação e que a gente trouxe para a sala de aula, né? A forma como a gente orienta os nossos alunos e que faz com que a gente tenha uma produção junto com esses alunos. A gente participa de eventos com eles, a gente participa de publicações em revistas, então todo o processo acontece muito junto. Mas se você não tem essa parceria com o seu orientador, você pode fazer essa parceria com algum colega, né? Pode ser com seu co-orientador, pode convidar um professor da área, tá? Tem outras alternativas, mas busquem ajudas. Ajuda, né? Deixa eu ver se a Ludmilla já tá online. Deixa eu apresentá-la também. Então a ideia surgiu de falar do processo da escrita, de tese, da escrita tanto da dissertação quanto da tese, quanto de artigos, né? E para você ter uma produção científica no decorrer e ao final do seu mestrado no doutorado, escrita de resumos, artigos, resenhas, capítulos, né? Eu vejo alguns alunos às vezes escrevendo um artigo para o professor, né, de alguma disciplina, descontextualizado ali fora, sem estar contextualizado com o objetivo da dissertação ou tese, tá? E como fazer para escrever esses capítulos, esses artigos em conjunto, né, em consonância com o que você já está pesquisando, com o que você pretende apresentar ao final do seu mestrado, ao final do seu doutorado. Vou apresentar a Ludmilla, deixa eu ver se ela está aqui, acho que sim, acabou de me chamar, ok. A Ludmilla, ela possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. Ela é mestra em Políticas Sociais pela UF, pela Federal Fluminense, e doutora em Sociologia Política pela UENF também. Nós somos colegas na Cândido Mendes. Só que ela atua em outro programa. Ela é professora do mestrado e doutorado em Planejamento Regional e Gestão das Cidades, tá? Vamos ver. Oi! E aí? Tudo Oi, bem? tudo bem? Boa tarde. Linda. Obrigada.
Já te apresentei aqui, né? Falei sobre você, como que a gente pretende organizar essa conversa de hoje. Sim. E se você quiser fazer mais algum comentário, tá bom, né? Tá todo mundo ouvindo a gente, tá um pouco escuro. Clarear. Hã? Tá todo mundo Ótimo. ouvindo? Tá bem o vídeo? Aqui sim, tá bom. Tá. Eu estava ouvindo aí sua apresentação, queria agradecer o convite de estar aqui falando no seu Instagram, né? Que desde quando eu comecei, né, que você criou, eu estou vendo tanto conteúdo tão relevante que você está colocando, eu acho isso muito importante. Estou muito lisonjeada de poder contribuir aí com os seus seguidores e com esse tema, né? Que é um tema que a gente vê que muita gente, e eu acho importante também esse tema, porque a gente fala muito da democratização da educação, da democratização da pós-graduação, e na verdade, né, muita gente deseja fazer pós-graduação, mas ela não tem, né, não sabe qual é o caminho para fazer a pós-graduação, né? E o seu canal aí, você tem dado esse direcionamento também para quem pretende entrar na pós-graduação, né? Eu acho isso importante. Obrigada. São muitos mitos que envolvem, né? Muita gente me procura. Karine, eu preciso ter um artigo publicado, eu preciso ter participado de um projeto na graduação, eu estou desistindo. Muita gente falando que eu preciso ter o meu currículo já com essas publicações. E aí, quando eu falo que não, você tem que escrever um pré-projeto alinhado a alguma linha de pesquisa do programa, um projeto redondinho, né, com os objetivos bem delimitados, com a metodologia bem desenhada e com a revisão, com a formatação, tudo de acordo com o edital. Quando você se prepara para essas fases, você não tem necessidade. É ótimo se você tiver uma participação em projeto, se você tiver uma publicação de artigo em revista. Mas não desista se você não tiver também, né? Eu conheço pessoas que tentaram no meu programa, lá na Cognição, na UENF, na época que eu tentei, que já tinham artigos publicados e que também não passaram porque o pré-projeto não era de doutorado, era um projeto, ele escreveu um pré-projeto para entrar em outro mestrado, né? Ele não estava propondo algo novo, que é uma exigência do doutorado, enfim. E aí, eu acho que a gente pode começar falando sobre, né, eu já comentei aqui da importância de você se planejar, logo que você for aprovado, você já planejar, estruturar a sua rotina, organizar também o seu texto, como que vai ser esse processo de escrita, para que você consiga cumprir todas as exigências e os prazos que o mestrado e o doutorado exigem, né? E aí a gente conversou, né, antes da live sobre quais as ferramentas que a gente utiliza e que dá super certo. A Ludmilla é autora de vários artigos em parceria com os alunos dela, então por que não compartilhar essas experiências de sucesso com vocês, tá? E Ludmilla, você poderia falar um pouco sobre a importância do cronograma? Sim. De fazer esse cronograma com o orientador? Como que você faz na pós-graduação? Como que isso funciona na prática, né? Tá. Porque na teoria a gente fala, faz um cronograma. Como que isso funciona na prática? Eu acho que funciona muito, né? Porque eu acho que o cronograma é fundamental. Dois pontos que tá aqui para a gente conversar hoje, que eu acho que a gente pode falar deles ao mesmo tempo, que é o cronograma e o sumário. Entendeu? Porque o sumário, ele é fundamental, porque ele é o nosso guia, né? Eu vou fazer qual etapa, e todas as etapas são as etapas que você definiu no sumário. É claro que ao longo da leitura, aí surge ali, eu acho que eu vou fazer mais um capítulo sobre isso, eu vou desdobrar esse capítulo em 2, isso acontece. Mas o sumário que vai. Então, duas coisas que eu faço. Chegou um orientando para mim. Vamos fazer um cronograma e vamos fazer um sumário. Vamos ver como está seu sumário. E o tempo todo eu estou revendo tanto o cronograma quanto o sumário.
Já cumpriu isso, escreveu essa parte, leu tal coisa, e aí a gente vai fazendo isso. Então, o cronograma é fundamental, porque a gente trabalha hoje na pós-graduação com prazos. Não é mais, antigamente todo mundo falava, entrava na pós, ficava 4 anos fazendo um mestrado, ficava 10 anos fazendo um doutorado. Não tem essa mais. Mestrado são 2 anos, doutorado são 4 anos. Se puder terminar antes, termine antes. A pressão é para que termine até antes, não depois. Apesar de ser muito difícil, né? Mas lá na Cândido, a gente está... o nosso doutorado, a gente teve pessoas que terminaram, inclusive a primeira defesa nossa foi de um aluno com 3 anos. Com 3 anos, ele defendeu a tese de doutorado. Então, se puder defender antes, pode defender antes, né? Então, não tem essa. Entrou com 2 anos. Então, você tem que seguir muito bem seu cronograma, que serão 2 anos. Para quê? Para cumprir créditos, escrever a dissertação e publicar artigo. Porque hoje, vocês também já têm uma exigência que você tem. Por exemplo, lá o nosso programa. Cada programa tem uma regra, mas, em geral, isso está estendendo para todos os programas, porque é cobrança da CAPES. No mestrado, submeter um artigo e no doutorado ter um artigo aprovado, publicado, para poder, como requisito para a conclusão tanto do mestrado quanto do doutorado. Isso já é regra. Então, os nossos alunos do mestrado, eles têm que submeter um artigo. Então, eles têm que colocar isso no... Mas o que eu faço? Mas só que não são todas as pós-graduações que são assim, né? Eu às vezes escuto aluno de outras instituições, falo assim, mas meu orientador nunca falou isso. Você está me falando isso? O meu orientador nunca me falou, né? Cada programa, ele tem dinâmicas que realmente, às vezes, você não tem tanta proximidade com o seu orientador, você não tem tanta acessibilidade ao seu orientador, então você tem encontros assim curtos, encontros muito programados com o seu orientador, então às vezes você tem muitas dúvidas que você não consegue tirar com ele. Lá na Cândido, o nosso perfil é muito acessível, né? Então a gente não tem essas reclamações, a gente não tem esse problema, nós somos muito acessíveis aos nossos orientandos. Mas em outras instituições isso não acontece. Não é às vezes porque o professor não quer, é porque a demanda de trabalho dele é maior, porque uma instituição grande requer, né, uma dinâmica maior, então tudo muda, né? Então, assim, no nosso caso, eu vou falar assim de uma experiência própria. Então, se o seu orientador não faz isso com você, faça você. Porque a cobrança vai ser a mesma. Então, a dica que eu dou aqui, se o seu orientador não te cobra o cronograma, faça você. Porque no final ele vai te cobrar o prazo. Mesmo que ele não tenha te cobrado o tempo todo o cronograma. Se outra coisa... Nem é papel dele te cobrar, né? Nem é papel dele, é o seu papel. Você não pode ficar esperando o seu orientador te mandar um e-mail te cobrando. E aí, você escreveu um capítulo? Exatamente. Você tem as disciplinas, cursa as disciplinas, e é bacana ter um contato também com os alunos que estão se formando, para saber as experiências que eles já tiveram. Eu lembro que eu sempre ficava atenta, aliás, eu sempre compartilhava, né, com os meus colegas, apesar dos meus professores terem sido muito acessíveis, mas é o que você falou, muitos coordenam vários projetos, coordenador de curso, tá em Brasília todo mês, inclusive para poder conseguir bolsa de estudos para a gente, né, para a gente conseguir fazer um trabalho melhor, para a gente ter mais tempo, enfim. São muitas demandas, muita reunião. Então, quer dizer, tem instituição maior, porque a nossa instituição é pequena, né? Porque agora uma instituição grande, ela demanda mais. Então, às vezes, o orientador não tem essa disponibilidade. Então, cabe ao aluno. O aluno de pós-graduação ele tem que ser independente. Outra coisa, leia o regimento. Né? É muito importante ler o regimento. A gente vê muito caso de pessoas que perdem, que são jubiladas, que não defendem no prazo e depois elas vão ser jubiladas. Então, fique atento ao regimento da sua pós-graduação. Se o regimento exige que publique artigo, se o regimento exige quais as exigências para defesa, quais os às vezes é só a submissão, né?
Às vezes é só a submissão do artigo, não Às tem vezes é necessariamente só. que já ter É, publicado um então, o aluno artigo. de pós-graduação, ele tem que ter essa autonomia, ele tem que seguir o regimento, ele tem que ler o regimento da pós-graduação, ele tem que ter uma autonomia. Não é aquele aluno que o professor, o orientador vai ficar lá falando, olha, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Não, ele tem que ter autonomia. E essa autonomia, um ponto que eu queria colocar, né, dessa autonomia, é justamente a dificuldade que eu falei da democratização da pós-graduação, porque às vezes a gente tem um modelo de graduação que ainda não dá essa autonomia para o aluno ainda é muito dependente do professor, né? E aí ele quer entrar na pós-graduação e ele vai se deparar com um universo muito diferente, de cumprir um trabalho que é cansativo, exaustivo, é uma escrita autoral, que é difícil fazer uma escrita autoral, com prazo curto, né? Então, assim, não é fácil cursar uma pós-graduação. É difícil, eu não falo para ninguém que é fácil. Quando eu faço entrevista, eu falo, é difícil, não é fácil, é pouco tempo para muita coisa. A gente Mas, pergunta, né, qual a sua disponibilidade de estudo durante a semana para participar exato. das aulas, para participar das reuniões, dos grupos de estudos, dos projetos. É porque às vezes o aluno da graduação, ele vai levando, né? Ele vai à aula, não vai, faz uma prova. Agora, na pós-graduação, não tem jeito, tem que sair uma dissertação no final e você vai ter que escrever 150 páginas, você vai ter que escrever 100 páginas, entendeu? No final, você vai ter que escrever 100 páginas, coisa que você, às vezes você não fez sua vida inteira, você passou sua vida inteira sem escrever 2 páginas. Aí quer fazer pós-graduação? Quem passou a vida inteira sem escrever nem 2 páginas para fazer a Se você pós-graduação? não gosta de ler, se você não gosta de ler e você não gosta de escrever, né, não é, Mas ou você trabalha isso, tem que ou você trabalhar, é, porque a escrita, ela é uma prática. exercício, né? É assim, tem gente que nasce com o dom e tem gente que é esforçado. Eu vou dizer que eu sou esforçada. Eu não nasci com o dom da escrita. Eu estudo muito para escrever, é muito difícil escrever. A gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai aperfeiçoando com o tempo, porque a escrita acadêmica, né, ela tem uma dinâmica própria e assim, aí quando você pega aquele ritmo, você vai no modelo, né? Você vai no modelo. Mas não é fácil, nunca foi fácil para mim escrever, não. Não é fácil para mim, não. É A bem gente cria sofrido. a gente Tá? cria o nosso estilo, a gente cria o nosso estilo a partir das leituras que a gente faz de outros artigos, né? Ah, Karine, como que quando eu ingressei no mestrado eu tinha o artigo e as minhas colegas não. E elas me perguntaram, Karine, como que você fez para já ter um artigo publicado na graduação? Como que eu publico um artigo? Então, o meu orientador me ajudou, né, me deu algumas instruções, mas também partiu de mim. Eu tinha vontade e eu procurei. Quando a gente quer muito, né, a gente dá um jeito e encontra pessoas para nos ajudar. E foi isso que aconteceu. Então, essa escrita, ela é um processo, é prática, e você também não escreve a primeira. Você escreve, Ludmila, a primeira versão do artigo sai assim de uma vez só, ou você precisa reescrever, reler algumas vezes para escrever o seu artigo? Eu não gosto de reler as coisas que eu escrevo, não. Eu sou meio ruim nessa, eu não sou tão perfeccionista, sabe? Eu vou escrevendo, eu não gosto de ficar relendo, não. Eu vou escrevendo, escrevendo. Aí no final eu vou, olho, aí tal. Mas eu geralmente eu escrevo tudo. Eu não sou tão perfeccionista, fico voltando, apagando, não. Mas é assim que tem que fazer. Eu vou mais assim na emoção e vou, flui. Quando tá fluindo, eu deixo ir e vou escrevendo. Aí tá. Aí depois aí eu volto, faço uma lida, vejo o que tá, não tá, mas assim, eu vou mais na emoção e vou indo. Eu não sou uma pessoa perfeccionista. Eu sei que eu não sou. Tem hora que eu escrevo um negócio e falo, ai, já mandei, por que eu fiz isso? Devia ter voltado, dado uma revisão. Eu sou mais assim, ansiosa. Eu escrevo e sou ansiosa, eu quero logo já colocar na rua. Eu faço logo, já coloco na rua. Tem gente que não consegue defender a tese, defender o trabalho, porque ele não quer mostrar para ninguém, porque ele nunca acha que tá bom para mostrar, né? Sim. Tem esse E perfil. artigo também.
Ontem mesmo É, um colega falou assim, Karine, eu tenho 3 artigos arquivados. Eu não tenho coragem de mandar para ninguém. Porque o perfeccionismo vai atrapalhar essas pessoas, né? e A eu gente já não. manda, Eu já né? faço, já mando logo. Aí vem as correções, né? Aí você manda para a revista. Eu falei, gente, quanta lambada que eu levo, mas eu vou levando e tô aprendendo com elas. Assim, no Uhum. início, né? Hoje eu já sei mais o que os pareceristas. E eu até sou parecerista de revista, já sou parecerista de 5 revistas. E no início, quando eu não era parecerista, e que eu ia e mandava e vinha aquela enxurrada de críticas, né? Aí eu, Uhum. aí eu tinha mandado achando que estava o máximo, aí vem aquele monte de crítica, aí eu vou, aí eu fui aprendendo com isso, eu fui aprendendo levando críticas, né? Hoje já assim, é bem menos. Hoje, assim, quando eu recebo um parecer, eu vejo que tem críticas e tal, mas não no nível das primeiras que eu recebia, sabe? Porque eu era muito É impulsiva para mandar o artigo. Mas Aham. ainda sou impulsiva. Eu venho me policiando para não ser impulsiva, para não colocar logo, para fazer mais uma leitura, para esperar aquilo amadurecer um pouco mais, mas eu sou mais E- impulsiva. E é por isso, É o que eu assim, falo. eu vou aprendendo na porrada, né? Eu vou aprendendo que eu vou levando. Eu sou assim, eu aprendo com errando. Sempre aprendi errando. Assim, minha vida toda eu fui aprendendo errando. Eu nunca tive medo de errar. Eu vou, erro, aí falo que tem que fazer de novo, eu faço de novo, entendeu? E não tenho medo de ter que fazer de novo. Eu sou assim, eu erro e não tenho problema com isso. E eu faço isso com os meus alunos, entendeu? Eu já vou ensinando a eles nas disciplinas, quando eu avalio, quando eu recebo um artigo deles, eu já vou nos pontos que eu sei que os pareceristas vão pegar, né? Então, como eu já tenho essa prática de saber o que parecerista, qual que é o... Por exemplo, hoje, se for para dar uma dica de artigo, preste atenção no resumo. Antigamente eu fazia um resumo só para cumprir. E hoje eu estou vendo que, e Uhum. assim, várias vezes, quantas críticas eu recebi em cima do resumo, porque eu achava que o resumo não era nada. Então, quer dizer, eu fiz tudo muito bem, aí depois Você eu ia vende lá, seu peixe no resumo, no título, no resumo. e fazia um resumo de qualquer forma. Hoje eu já percebo, quer dizer, e já tem, é a técnica também o resumo, né? O resumo hoje é técnica, tem que ter o problema, tem que ter o objetivo, a metodologia e o estado. É isso que tem Uhum. que ter no resumo. É técnica e tem que seguir isso. Não precisa querer inventar nada no resumo. Mas tem que ter isso ali. Se não tiver um desses itens, já é Mas problema. eu te perguntei isso em relação à escrita, porque algumas pessoas me procuram falando assim, Karine, eu leio muito e não consigo escrever. Porque são pessoas perfeccionistas que já querem escrever a primeira versão do artigo, aliás, já querem escrever a versão final do artigo na primeira vez. Mas não, a gente precisa colocar as ideias, né? Sei lá, coloca as pessoas descubra o horário melhor para você estudar. Eu, por exemplo, gosto de estudar na parte da manhã. Eu, Outras pessoas são mais ativas à noite, de eu também madrugada. estudo de manhã. À noite eu já não Descobre, funciono nada. é, descobre isso e se organiza para escrever. Tem gente que funciona com música, outras pessoas sem música, mas vai colocando tudo que vem à sua mente. Leu, teve uma ideia, achou aquele resultado interessante, aquela metodologia, que aquela metodologia vai poder te ajudar na sua pesquisa, escreve, coloca tudo no papel, deixa aquilo descansando, vai escrever Eu, sobre outro assunto, ler sobre outro assunto e depois volta revisando. Se você não tem paciência, que tem gente também que fala, eu não tenho coragem de ler o que eu escrevi. Tá? Pede ajuda, pede para o seu orientador, para algum professor, faz uma parceria. Eu fiz várias parcerias durante o meu mestrado. A gente vai falar sobre isso também. A gente fazia uma disciplina, por exemplo, da área de educação. E ao final o professor sempre pedia um artigo, que você falou que também pede na sua disciplina, e aham. eu também. Né? E esse artigo já não é um artigo pronto, finalizado para uma revista, não. É uma primeira versão do artigo para você apresentar em classe, para a gente poder revisar, dar o parecer. Então, por isso que o tema de hoje é o processo da escrita. Tá? E ela pode começar com o seu orientador ou em alguma disciplina. Né? Como que você faz em relação a isso?
A gente lá no programa, a gente faz isso nas disciplinas. Eu tenho publicado muito com os meus alunos de disciplina, mas é isso, eles mandam uma versão ainda muito, eu vou trabalhando no texto com eles, eu vou dizendo, ó, isso aqui tem que melhorar, isso aqui... Aí primeiro manda para o congresso. Então, essa primeira versão do artigo da disciplina, a gente apresenta no nosso seminário. Então, toda disciplina minha, eles já produzem um artigo para o seminário de integração, que é um seminário que a gente faz. Hoje esse seminário, ele já participa o UF, o ENF, as pós-graduações da área aqui de campus já fazem parte do nosso evento. E o mesmo acontece, a gente recebe os trabalhos da UF, que são trabalhos ainda que estão preliminares, e aí vai para o seminário, aí discute ali, o mediador da mesa coloca questões, aí vão melhorando. Aí depois do seminário, e a gente no seminário também faz isso, alguns artigos que a comissão avalia como os melhores, a gente já publica no nosso boletim ou para outra revista, a gente já encaminha para publicação, mas com os ajustes, né? Aí com as sugestões dos ajustes, a gente vai e publica na revista já, que é o nosso boletim Petróleo, Royalties e Região. Então, é isso. O nosso processo... Então, um aluno que faz um artigo já durante a disciplina, apresenta ele no congresso, depois consegue publicar ele, quando chega na hora da dissertação, é muito mais fácil, né? Isso. Ele já conclui a apresentação, ele já levou as críticas que tinha que levar. E uma coisa que eu vejo muito, as pessoas têm dificuldade da escrita científica, acadêmica, porque a gente tem a escrita acadêmica, aquele dia você colocou uma postagem que eu comentei, que eu esqueci o que é, mas você falou assim, não, tem que ser objetivo, tem que ser simples. No nosso, pelo menos, eu vou falar de uma área, que é a área de ciências humanas e sociais. Na área de ciências humanas e sociais aplicadas, objetividade não significa simplicidade, entendeu? Por quê? Às vezes você pode ter uma escrita muito sofisticada, mas objetiva. E é valorizado uma escrita sofisticada. Isso é valorizado no campo, né? O Bourdieu, é uma disciplina que eu estou dando agora falando do Bourdieu, que ele fala do campo acadêmico, né? E do que é valorizado no campo acadêmico, de como que você adquire status, poder dentro do campo acadêmico. Então, a gente sabe que uma escrita sofisticada, ela tem poder dentro do campo. A gente valoriza a escrita sofisticada. Mas ser sofisticado objetivamente, entendeu? Porque aquelas pessoas são muito sofisticadas, mas não têm objetividade no que elas escrevem. Não é coeso, coerente. Não aí não... Mas você conseguir ser... Olha só, olha que coisa difícil. Você conseguir ser sofisticado e objetivo. Sofisticado no sentido de quê? O que é essa sofisticação que eu chamo de sofisticação? Que é usar palavras e usar termos e conceitos que são mais reconhecidos no campo, né? Então você vai usar um conceito que ele tem um corpo, ele é robusto, você consegue colocar ele, desenvolver ele de forma adequada. Porque as palavras nas ciências sociais, elas não são só palavras, elas são conceitos. Então, você tem que ter muito cuidado com as palavras. Os meus alunos, eles têm essa dificuldade. Por exemplo, adjetivo. A gente é acostumado a falar, a maior, aqui, olha, todos. Todos, diversos. Só que não é um argumento, né? Exato. Não é um argumento. E aí, você tirar isso dos alunos, é o que eu faço no meu trabalho de correção, né? Tirar o todos, tirar eles, porque eles acham que eles estão dando conta de tudo. Então, trazer esse refinamento que a ciência dá, de tirar adjetivos, de ser objetivo, mas ao mesmo tempo ter uma sofisticação no que está escrevendo, né? Então, não é fácil para você conseguir um texto que tenha reconhecimento acadêmico na área de ciências sociais, não é fácil. Porque é isso, o reconhecimento acadêmico vem com um texto objetivo e sofisticado, que é difícil. E se você começa a praticar desde o início, porque, né, se você fica desanimado
e acha que não vai conseguir fazer, acha que não vai dar conta, que o seu texto nunca está bom para alguém avaliar, vai passar o mestrado muito rápido, são 2 anos. Então você precisa praticar, precisa ter alguém para ler o seu texto, que seja um amigo, um conhecido, uma ex-professora, às vezes da graduação, até você conseguir ter mais intimidade com algum professor do seu programa. O Douglas está falando aqui da área de direito, nosso colega está participando aqui da live, né, professor Douglas. O que eu vejo no direito é isso. O direito usa, ele quer dar uma sofisticação na linguagem, mas não tem objetividade. Entendeu? Eles ficam usando 20 palavras para no final não dizer nada. E não é isso. A sofisticação é você conseguir usar as palavras corretas, mas com objetividade. Eu vejo o texto de direito, quer dizer, no final ele está dizendo o quê? Né? Aí, essa é uma linguagem para mim. Essa linguagem é para todos ou é só para quem é da área de direito? Pois né? Não sei, porque é um campo diferente, né? E aí eles valorizam isso também na escrita acadêmica, né? Porque aí eu não sei nas revistas jurídicas, né? Se eles valorizam isso nas revistas de publicação jurídica. Que eu acho o campo de direito estranho para mim, porque eles não chamam teoria de teoria, chamam de doutrina, né? Eles falam que teoria é doutrina, né? O campo de direito é um campo também muito peculiar, né? E a gente tem muito aluno de direito, então também essa coisa de trazer o aluno de direito para a escrita científica, acadêmica, porque eles são muito argumentativos também. Eu vejo também meus alunos de direito... Só de direito argumentativo. Eles são muito argumentativos, então eles acham que eles têm que convencer no artigo. E não é isso, não tem que ser argumentativo. Nesse ponto, né? Com muito adjetivo, por exemplo. Você ser argumentativo com muito adjetivo. Não pode ser argumentativo com muito adjetivo. Mas é só com a prática que a gente vai compreendendo o que o campo cobra, como que você deve, né, os polimentos que a gente tem que ter no nosso texto. Né? A gente hoje, assim, com um olhar mais treinado, você já olha para uma frase e você sabe que na banca vai chegar alguém e vai falar. Quando eu leio as dissertações, eu já sei. Quando eu leio aquilo ali, eu já sei na hora o que a banca vai pegar naquilo ali. Então, eu faço. Principalmente quando a gente já participou da banca com algum colega, né? Fulano vai pedir para tirar isso aqui. Ele vai pedir para tirar isso aqui. Depois a gente põe no artigo, mas para dissertação a gente tira. Exatamente. A gente já sabe como que vai ser, né? É engraçado que a minha irmã, a Nabila, ela terminou com Ciências Sociais, me chamou para ir na defesa de trabalho de conclusão de curso dela. Só que eu nem tinha visto o trabalho dela, porque eu não tive tempo. Ela até pediu para eu ler antes, mas eu tava assim, uma correria danada, não li, só fui para a defesa dela. Quando cheguei na defesa, o título dela tava lá. Aí, quando eu vi o título, eu vi uma palavra no título, eu falei, Nabila, isso daí eles vão falar desse título seu. Aí ela, mas por quê? Eu falei, agora não dá tempo, não vou te explicar, não. Porque ela colocou o slide lá, não deu outra. A primeira pessoa que foi falar do trabalho dela falou do título. Que eu falei, eu não ia deixar passar esse título, mas era uma palavra lá que eu esqueci qual que era agora. Mas você vê a palavra no título, você já sabe que vai dar problema. Mas então, vamos lá, vamos ver aqui qual a gente vai falando. A gente tinha combinado também de falar sobre... Porque as pessoas também ficam preocupadas em escrever a introdução, mas se ela não terminou o trabalho, como que ela vai finalizar a introdução? Né? E aí é importante, sim, ter a sua questão problema para você saber ter o que você pretende responder, ter o seu objetivo geral, os específicos, mas já iniciar a leitura dos textos recomendados pelo seu orientador, recomendados pelos professores, né? O que é lido no programa, quais são os textos, a bibliografia básica e onde que eu tenho que procurar outros textos. E a importância que a gente comentou na nossa conversa, né, de antes, de escrever por partes, né? Como que você faz isso? A escrita do capítulo, porque se a gente pensar assim, eu tenho que escrever uma dissertação, a gente entra em desespero. Depois a gente pensa, nossa, eu tenho que escrever uma tese. A gente entra em desespero. Não, eu entrei em desespero. Com todo mundo é assim, eu acho, a maioria, não sei. E aí,
quando a gente pensa assim, não, peraí, eu vou escrever um capítulo e eu vou pensar no início, meio e fim deste capítulo. Né? Eu vou escrever um capítulo por vez e talvez esse capítulo, algumas instituições também, eu acho que no planejamento tem essa possibilidade de escrever 3 ou 4 artigos e no lugar do capítulo, não? Não, não. Então, não. Só sendo inteligência, lá no planejamento não. Planejamento tem que fazer a dissertação mesmo e tem que publicar e tem que submeter um artigo. Isso. Mas então, se você faz um sumário, rapidinho. Então, se você faz um sumário provisório, né? Quais capítulos eu vou escrever? E já começa a escrever o primeiro capítulo. Fecha o primeiro capítulo, sei lá, com 20, 25 páginas. Entrega para o seu orientador. Enquanto isso, você vai escrever no segundo capítulo. E se você conseguir também escrever esse capítulo e aproveitá-lo, né? Escrever e ler sobre esse assunto juntamente, aproveitando com a disciplina que está sendo oferecida, com as leituras que você já está fazendo, não inventa muita moda não, porque tem gente que também inventa moda. Ah, eu vou fazer 3 disciplinas, escrever 3 capítulos e ao mesmo tempo escrever a minha dissertação. Ou então eu vou deixar para escrever a minha dissertação quando eu tiver terminadas as disciplinas. Isso é uma roubada. Porque o tempo passa muito rápido e tudo acontece quando você está escrevendo a sua dissertação. Tudo acontece na sua vida. Eu tento puxar os alunos, falar isso com eles na minha disciplina de optativa. Ó, agora essa disciplina optativa, vocês vão ver, já tentar escrever puxando para o tema de vocês na dissertação. Então, geralmente nas optativas, a gente já escolhe uma disciplina que esteja possível já escrever um artigo que já seja uma revisão bibliográfica dos seus capítulos, né? Eu também faço isso. Olha, a introdução, no meu caso, eu falo, a introdução é o projeto. É o que você colocou no projeto, depois a gente vai rever isso para a introdução. Então, não vamos fazer a introdução já está pronta. Eu sempre falo, você fez o projeto? Está aqui seu projeto? Então, a introdução já está pronta, que é o problema, são os objetivos. Então, depois a gente vai revisar isso. E vou por capítulos, sempre por capítulos, né? E é sempre assim, do geral para o particular. O que é do geral? O meu tema é campus. O meu tema é a política de educação em campus. Mas aí eu vou começar da política do governo federal. Então, geralmente a gente vai, para chegar no seu tema, a gente vai começar do geral. Então, a gente vai fazer um capítulo falando da política de educação no Brasil, né? E aí as mudanças, e aí a gente vai depois entrar num tópico específico do seu tema, até chegar no seu objeto, que é estudar a escola. Às vezes a pessoa vai estudar 2 escolas, né? Mas para ela estudar o que acontece na educação nessas 2 escolas, por exemplo, o tema dela foi o IDEB, ela tem que falar lá do processo do IDEB, das experiências, de outros lugares, até ela chegar no IDEB. Como acontecem as avaliações em outros países. Então, é sempre do geral para o particular. Então, você vai começar sempre do Brasil, ou se o seu estudo for comparado com outros países, você vai começar da experiência da América Latina, da experiência até chegar no seu objeto, que é um recorte, né? Você vai fazer um recorte. Mas na dissertação, para você chegar nesse recorte, você tem que dar um panorama, né, desse objeto dentro desse recorte. Então, os capítulos, eles vão assim, né? Você vai começar do geral para o particular, eu sempre falo isso, e aí eu oriento meus orientandos a começar com essa leitura geral e escrevendo sobre ela para fazer os capítulos. Agora, quantos capítulos? Vai depender do tema, né? Quantos capítulos vão ter, quais, isso a gente já define no sumário, né? E às vezes também acontece, e lá na Cândida é assim, com 2 capítulos o aluno qualifica. Então, ele tem que fazer 2 capítulos para a qualificação dele. Está no regimento, né, gente? Leiam o regimento. Está no regimento, tem que fazer 2 capítulos para qualificar. Aí, na qualificação, aí vai ter várias sugestões, vão ler, vão sugerir que às vezes tem que ter mais um capítulo, ou vão achar que já está bom aquilo. E aí, a partir da qualificação desses 2 capítulos,
Quer dizer, aí você vai tomando um corpo melhor também, se você está no caminho certo, o que, que tem que melhorar, né? O que, que precisa. Então é isso. Lá na Cândido, com 2 capítulos, aí o aluno pode qualificar. E quem não tem uma orientação, algumas pessoas me procuram também falando: ai, como que eu faço? Eu vou qualificar, mas meu orientador não leu o meu trabalho. Na qualificação, não tem jeito. Aí a gente tem a receber críticas. Vai para a qualificação, porque a banca é para isso. Se até então você não teve nenhuma orientação, vai para a banca que lá você terá. Nem que seja para reescrever algumas partes ou saber que você está no caminho certo. Olha que maravilha. Mas vai e tem essa experiência, né? E uma outra coisa é ler. Eu escrevo muito sobre isso. A importância de você ler dissertações e teses já defendidas no programa, para você saber como que a banca, porque foram trabalhos que já passaram pelas bancas que você vai passar. Então, você vai saber, por exemplo, se você está com 8 objetivos específicos e você vê que as dissertações da sua instituição tem no máximo 5, peraí, já é um alerta aqui, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, leia, inclusive, para você entender qual é a linguagem da sua área. Tem gente que muda completamente de área. Eu, por exemplo, sou de letras, e eu fiz um mestrado interdisciplinar. Até eu entender o que era o interdisciplinar, né, eu precisei ler muito para dominar aquilo. E muitas pessoas perdem porque está lá, o pré-projeto precisa ser da área interdisciplinar. A pessoa não sabe o que é interdisciplinar e o pré-projeto não é aceito. Então, leiam o edital com muita atenção. Entre em contato com alunos, ex-alunos da pós-graduação, se for necessário, peça dicas, a gente já conversou aqui. Eu falo para os alunos também assistirem as defesas, né? Ótimo. Sempre que tiver a defesa, vai assistir, porque aí você já sabe pelo que você vai passar, né? Porque você já visualiza ali aquela experiência. Eu vi uma pergunta do Douglas, eu vou responder aqui. O Douglas está perguntando a diferença da inovação na tese de doutorado, né? É uma coisa que todo mundo tem dificuldade. Qual a diferença do trabalho que você faz no mestrado para o trabalho que você faz no doutorado? O trabalho que você faz no mestrado, se você fizer um levantamento bibliográfico sobre um tema e uma pesquisa de campo, aquilo ali já é uma dissertação. Dissertação, o próprio nome diz, dissertar. É você dissertar sobre um tema, levantar dados sobre um tema, né? E fazer um recorte. Fazer um recorte daquilo ali. A tese de doutorado, a diferença da tese de doutorado, eu recomendo muito as pessoas trabalharem com hipótese na tese de doutorado. Precisa ter hipótese? Se não tiver hipótese, que tenha perguntas, né? Ou você tem questões de pesquisa, ou você tem uma hipótese de pesquisa a ser testada. Entendeu? Não pode fazer só uma dissertação sobre um tema. Eu tenho que ter uma hipótese, ou eu tenho que ter uma questão de pesquisa, que é uma questão, que é um problema que eu vou resolver. Uma tese de doutorado tem que resolver um problema. Isso que traz inovação para ela, né? É resolver um problema. Às vezes, uma dissertação de mestrado, ela não resolve o problema, ela levanta um problema. Ela faz um recorte ali, ela levanta um problema, mas ela não resolve um problema. Agora, uma tese de doutorado tem que resolver um problema. Você tem que... Qual que é o problema? Por exemplo, vou dar um exemplo da minha tese de doutorado. No meu caso, quando eu escrevi a dissertação de mestrado, o que eu fiz? O meu tema foi política de cotas na UENF. Na dissertação de mestrado, eu fiz um levantamento de quem tinha entrado por cotas, qual foi a nota, fiz um questionário socioeconômico dos alunos, pronto. Aí cheguei, foi muito interessante, saiu um capítulo de livro e tal. Aí no doutorado, eu falei, não, o que eu vou trazer de novidade para isso? Nesse período, tinha sido lançado 2 livros. Um do Ali Camel e um do Demetrio Mainoli, que era assim, uma é uma gota de sangue e o outro Não Somos Racistas.
Esses livros levantaram uma polêmica enorme sobre as cotas, que o Brasil ia racializar, que ia aumentar os conflitos. E aí começou a surgir argumentos contrários e favoráveis às cotas, baseado nesses argumentos que estavam nesses livros. Aí o que foi o meu caso? Qual foi o meu problema? E eu tive uma hipótese. A minha hipótese é que as cotas não iam aumentar, a racializar o Brasil, não ia dividir o Brasil. Então eu parti daquilo que eles colocaram teoricamente e fui para o campo, para o estudo empírico, para descobrir se de fato as cotas iam criar ou cindir ou ia acabar com a democracia racial. O mito da democracia racial, que era aquela ideia de que a gente é polido, que o nosso racismo é velado, que a gente não tem confronto racial. Fato foi que eu, assim, na pesquisa toda na UF, você vê o racismo continuava velado. Tinha cotas, o cotista ele é invisibilizado, fala assim, quando você perguntava assim, você sabe quem é cotista? Não. Você sabe, a fulana é cotista? Não sei. Tipo assim, para não... Porque se você apontar que o fulano é cotista, você tá querendo... vai dizer que ele é racista. Então, eu não sei nem quem é cotista. Eu perguntava para o professor, na sala de aula, você sabe quem são os alunos cotistas? Não, não sei, nem quero saber. Entendeu? Então, a ideia você continuou com o racismo velado, né? Então, quer dizer, eu desconstruí uma hipótese que estava sendo aventada, que estava sendo construída. Agora, hoje, pode ser que o cenário já seja diferente, sabia? Hoje eu já venho requestionando, eu falei assim, gente, a minha tese hoje, ela já está em outra coisa. Porque hoje você já vê com essa polarização no Brasil, será que agora a gente tem caminho? Abriu a brecha para uma polarização racial no Brasil? Será que abriu? Aí já é uma outra questão que vai... Ideia para pré-projeto, gente. Isso, que já abre uma ideia para a próxima. Será que abriu agora? Porque aí, na minha época, era tudo velado, não tinha essa polarização, ninguém falava que era de direita ou de esquerda, ninguém se dizia, né? Aí agora, com esse negócio de direita, de esquerda, socialista, capitalista, comunista, anticomunista, fascista, antifascista, aí abriu o caminho, racista, antirracista, né? Eu acho que hoje, assim, já dá para fazer uma outra pesquisa e eu acho que vou encontrar resultado diferente hoje. Eu acho que E outra coisa que dá para comentar, que tem me perguntado bastante, é como escolher o tema da sua pesquisa. Você pode encontrar ao final das dissertações, das teses, como sugestões de trabalhos futuros, né? Você precisa encontrar uma lacuna dentro da sua área de conhecimento. E então, como fazer isso? Lendo outros textos, conversando com pessoas, com pesquisadores que trabalham diretamente com isso, entrando em contato com grupos de pesquisa, né? Então, hoje a gente tem a internet, está todo voltou, deu uma parada aí. Tá. E a gente combinou também de falar sobre a importância de publicar em eventos. Você acabou falando... Valentina aí. Você acabou falando um pouco. E também a gente... é uma exigência da CAPES, né? Acaba que vem... É importante falar que produção científica, produção acadêmica, essa pressão toda, e também é muito discutida em relação à quantidade e qualidade, né? Aqui, com essas dicas, essas estratégias que a Ludmila compartilhou com a gente consegue tanto ter quantidade quanto qualidade. A gente está falando aqui de qualidade também, óbvio, né? Porque dessa forma que você consegue também visibilidade na sua área, é dessa forma que outros pesquisadores têm contato com a sua escrita, com o seu trabalho, com o seu projeto, porque eu que sou da área da educação, né, eu vejo tantos projetos incríveis que não são compartilhados porque o professor tem medo de escrever, não gosta de escrever, né? Então, às vezes, hoje com as redes sociais, ele consegue até compartilhar com vídeos, mas às vezes não chega
não chega para todos, né? A gente precisa compartilhar também a nossa escrita, o nosso depoimento, descrever com detalhes como que a gente encontrou aqueles resultados para que outros pesquisadores consigam replicar também aquela experiência. É uma coisa que você falou, que como é que a pessoa escreve, por exemplo, eu gosto também, eu vou lendo, você tem que ler muito, não tem como escrever sem ler, né? Você vai lendo, aí chega uma hora que você não sabe, que você tá sem ideias, vai lendo, aí volta a ler. Eu sou assim, eu leio, começo a escrever, aí depois eu tenho que ler e começar a escrever. E quando a gente lê, o que eu faço quando eu leio? Eu vou vendo trechos que podem me inspirar e que talvez também possam ser acrescentados no meu trabalho. Aí eu já vou separando as citações. Eu já vou colocando ali as citações. Aí eu já coloco já no formato certinho, para eu depois não me perder. Então eu já coloco lá a citação, já com o autor, a obra, tudo. Aí eu deixo aquele ali. Às vezes eu apago depois, às vezes eu coloquei ali a citação direta, né? Aí depois, às vezes, eu transformo aquela direta numa citação indireta. Então eu vou colocando todas as diretas, que é o que eu vou copiando do que eu tô lendo. Aí eu copio tudo que eu tô lendo, já deixo no modelo de citação direta. Aí depois, ou às vezes eu vou incorporando aquilo numa citação indireta, ou às vezes até abandono, já eu mudo o lado e não vou para aquele caminho, mas eu vou fazendo isso. Uma outra coisa que eu vejo, uma pessoa me questionou num vídeo que eu fiz sobre citação no trabalho acadêmico, né? Ah, mas o trabalho acadêmico é só citação, só citação? Uma pessoa me perguntou isso. De fato, olha só, o trabalho acadêmico, ele aceita cópia, gente. Ele pode copiar, mas você tem que copiar e dizer da onde você copiou, é só isso. Não tenha medo de copiar, não. Copia, mas diz da onde que tem. Porque as pessoas se sentem seduzidas por um texto e elas querem copiar. Mas elas copiam, elas querem que aquilo seja dela. É isso que é o problema. Né? Se você copiou, você coloca de quem que é, não tem problema, coloca ali. Mas a questão do plágio é muito séria, eu vejo muito isso, eu passo por isso sempre, eu já peguei vários plágios. Da outra live, né? Só sobre plágio. Pra falar de plágio. Mas a escrita acadêmica é uma escrita de cópia. Sim, pode copiar. Você pode copiar e dizer da onde você copiou, certo? Se você conseguir reelaborar aquilo que você copiou e acrescentar alguma reflexão, melhor. Aí você faz uma citação indireta. O exercício... Você pode fazer isso também no último ano, quando você tiver tido mais prática, mas é importante você fazer esses fichamentos, né? Colocar essas ideias dos autores, colocar as suas ideias, o que os autores te fazem refletir, e pegar, às vezes no artigo, você não aproveita muito a parte da introdução, do revisão de literatura, porque não está atualizada, mas às vezes a metodologia que vai te ajudar. Então você pega lá aquela referência, metodologia, já salva em todas as referências, porque muita gente vem me procurar aqui para eu revisar, e aí não coloca a página da citação direta, e aí fica 3 dias para encontrar. Imagina, fez 4 anos de doutorado para poder encontrar texto que leu lá há 2 anos. Cadê esse texto? Tem que capítulo? Que página? Então tem que ter planejamento e organização na pós-graduação para você publicar, para você ter bons frutos, né, desse trabalho que você fez. E tem assim, aí voltando na citação, aí a pessoa fala assim, mas quando que eu vou escrever um texto que eu posso escrever o que eu quero? Né? Tem gente que se pergunta. Isso, no campo acadêmico, para você ser reconhecido, para você ter uma escrita mais livre, uma escrita mais autoral, na tese de doutorado. Né? A dissertação de mestrado, ela ainda não é tão autoral, porque é difícil, você não tem esse reconhecimento ainda. E tudo reconhecimento, são processos de reconhecimento. Aí, quando você faz uma tese de doutorado, você começa a ter mais autoridade em cima daquele tema, autoridade, você vai conseguir fazer um texto mais autoral, né? E a tendência é que cada vez mais você escreva, você seja mais autoral, menos dependente dos argumentos de outros autores. Mas usar o argumento de outros autores
é normal e deve ser feito e exercitado até você chegar na fase de que você consegue reelaborar esses argumentos, fazendo uma citação indireta, e depois construir um pensamento autônomo sobre determinado tema e assunto, que aí você vai ter propriedade e autonomia acadêmica científica para fazer isso, né? E até porque é importante você perpassar por esses estudos, por essas pesquisas prévias, para mostrar que já tem autores pesquisando sobre isso, mas que ainda assim é necessário dentro da área de conhecimento. E é importante, são grupos de pesquisa, às vezes de 20, 30 anos, e aí você acabou de ingressar no mestrado e fala assim, eu vou ficar citando outras pessoas? Sim, você precisa citar outras pessoas, porque elas já estão fazendo aquilo há mais tempo do que você. Elas são as suas referências. Quem que é o gigante da sua área? Quem que trouxe isso para o Brasil? Quem que começou a fazer pesquisa, né? Por que você está fazendo um mestrado? Às vezes foi a partir de um precursor da sua área, de um teórico, de um professor. Então, a gente precisa valorizar essas pesquisas, valorizar a ciência. Exatamente. E tem um livro que você comentou comigo, e eu também tenho, que é Como Escrever uma Tese, do Humberto Eco. Isso, quem vale tiver a pena. interesse. É uma boa recomendação, porque ele tira muitas angústias, né? Recomendo para você, Douglas. Douglas estava aí falando dessa questão da diferença, né? Esse livro do Humberto Eco, Como Escrever uma Tese, é muito bom. Ele tira assim algumas angústias, né? E vai te dando assim um certo caminho das pedras, né? Desse processo da escrita da tese. Acho que vale a pena aí quem está no doutorado, mestrado também é válido. Nesse texto. Vale a pena. Então, nosso tempo está acabando, né? Para a gente salvar a live, vai ficar salva no IGTV do Além da Revisão. Ai, que bom. E eu quero te agradecer muito, foi muito produtiva. E, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar para a gente, né, nos comentários do vídeo. E foi um prazer estar com você, Ludmila. A gente faz outros depois sobre plágio, sobre artigo. Gente aí, não deu para falar com todo mundo. Eu vi alunos, colegas de trabalho. Agradeço aí os comentários de vocês, tá? Os colegas que estão aí participando. Foi muito bom. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tem que encerrar, senão corta aqui. Você que encerra.